Olá, meus queridos, queridas e queridas. Esse vídeo é um vídeo mais reflexivo, mais curtinho, pra gente falar de algumas mudanças de paradigmas, de alguns conceitos que a gente vê na Bíblia, de quando a gente desperta, como eu despertei verdadeiramente, né, de realmente crer que existe uma vida eterna. Então, eu acredito que esse questionamento já estava dentro de mim, tipo, há encarnações ou desde sempre, porque a primeira vez que eu questionei isso eu tinha 4 anos de idade. Eu lembro de fazer um daqueles estudos que o pessoal da igreja vem, traz aqueles livrinhos e tal pra gente fazer em casa. E aí eu lembro nitidamente de ver a imagem do paraíso. E aí eu perguntei pra menina que tava me ensinando, né? Tá, mas como é que cabe todo mundo aí? Então todo mundo é ruim? Que não vai poder estar ali nesse paraíso? Ela falou Contagem, né? Que era muito pequena. Eu falei assim, não, mas o mundo não está crescendo há 4 anos. A população não está crescendo, como é que cabe? Não cabe quase ninguém ali, então todo mundo é ruim, todo mundo vai ter que morrer. E aí eu percebo que isso está dentro da nossa alma, né? Da alma de muitas pessoas que acreditam que a vida não termina aqui e agora. E é onde que eu tive alguns embasamentos para mesmo sendo, né, muitos anos evangélica, seguir nesse pensamento de que existe uma vida, né, além dessa aqui, algo além do que está aqui na matéria. Foi no momento que eu descobri, né, estudando numa casa kardecista, até então eu já acreditava, mas ainda tinha aquele bloqueio e tal, que a tradução da palavra reencarnação ou ressurreição ou ressurgimento, que são algumas palavras que aparecem na Bíblia, elas têm pelo menos 6 traduções no português. Ou seja, eu creio na Bíblia, mas não creio que ela deva ser lida na íntegra em cada palavra, ao pé da letra cada palavra. Por quê? Por isso, se uma das palavras mais fortes da Bíblia, que falam ou não de que se a vida termina aqui ou se ela segue, tem 6 traduções diferentes que podem mudar completamente o significado da frase, como que nós podemos nos deixar ser guiados por algo desse tipo? Falar assim, não, ali não está escrito reencarnação não, ali está escrito ressurreição. Ali está escrito ressurgir. Entende? Então, se a gente lê o livro de Paulo com esse paradigma quebrado de que o que está escrito ali pode ser exatamente o contrário, né? Algumas passagens de Paulo que ele fala muito dessa questão de pós-morte, de quando morre, de ressurgir, ou seja, poderia ser reencarnar ao invés de ressurgir. Então, se você lê o livro de Paulo com esse novo conceito, as coisas podem mudar muito de figura, muito. Então, assim, essa fala aqui minha é um despertar para quê? Para que cada vez mais a gente tenha que crer que o nosso eu superior está conectado com Deus. Que Ele, acima de qualquer pessoa que externamente venha nos trazer conceitos, Ele vai nos conectar ao que Deus tem para a nossa vida. E para nos fazer também refletir que em alguns momentos, alguns conceitos que a gente traz como imutáveis, se a gente crê que a vida é muito mais do que 50 anos, 90 anos, 100 anos, muitas mudanças que a gente acha que não são para a vida, que deveriam, né, pelas culturas que a gente vem seguindo ao longo da nossa vida, da nossa estrada, deveriam ser coisas imutáveis, a gente começa a entender que tudo são ciclos, ciclos na nossa vida, que vão mudando, vão modificando à medida que nós vamos evoluindo. Então, nossos ciclos são o quê? Amizades, relacionamentos, trabalho, saúde. Tudo na nossa vida está baseado nos ciclos. E esses ciclos a astrologia tenta explicar, diversas ciências tentam explicar, até mesmo pela questão do nosso amadurecimento intelectual. Então, à medida que a gente amadurece, à medida que o nosso eu superior vai despertando, vai, né, surgindo de verdade na nossa vida, a gente vai crendo que a gente consegue realmente se conectar com Deus,
a gente percebe que tudo na nossa vida são ciclos. Então, alguns relacionamentos não precisam ser para a vida toda. Algumas amizades não precisam ser para a vida toda. Não que a gente esteja falando aqui que tudo é descartável, mas que tudo segue um ciclo. Chega um momento na nossa vida que a gente amadurece de tal forma, que a gente se torna um novo eu, de tal forma que esse eu precisa brilhar, precisa crescer, precisa expandir. Sabe como as serpentes? Que toda vez que elas estão lá em crescimento, elas têm aquela casca ali que precisa, sabe, sair, que elas se empurram e tiram toda aquela pele, toda aquela vestimenta. Quando a gente se torna um eu muito acima do que a gente era antes, é isso que funciona na nossa vida. É isso que é necessário acontecer na nossa vida. Como uma serpente, a gente precisa trocar de casca. E quando a gente troca de casca, muitas coisas que estão ao nosso redor precisam mudar, precisam sair, precisam deixar ir. E nesse conceito de deixar ir, muitas pessoas usam o Ho'oponopono para curar algumas relações, alguns pensamentos. Mas o Ho'oponopono ajuda, né, nesses bloqueios de relacionamentos. Mas eu acredito que quando essa casca realmente precisa ir, precisa partir, algumas coisas precisam sair da nossa vida, eu acredito numa frase que eu aprendi num curso de prosperidade, olha só, que é muito forte, que é: deixo ir o que tiver que ir, e o que ficar se eleve à luz divina. De novo. Deixo ir o que tiver que ir, e o que ficar se eleve à luz divina. Ajuda a limpar tudo que está preso, tudo que está prendendo a nossa vida. Pessoas, relacionamentos, paradigmas, tudo. Porque quando você pede a Deus que te ajude a superar o que não te faz bem, Ele vai desconectar da sua vida tudo que está te fazendo mal, verdadeiramente. Porque quando a gente vê a questão dos ciclos, a gente entende que algumas questões que a gente acha que tem que ser pro resto da vida, não são. E a gente não tem que se sentir culpado por abandonar essas questões. Por falar, não, chega, o limite é aqui. É hora de deixar ir. E é isso que eu tinha para vocês nessa mensagem, queridos.